Olá, eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre um problema de saúde não muito conhecido que afeta especificamente os homens. Então, se você que está vendo este vídeo for uma mulher, provavelmente você não vai se interessar pelo assunto. Mas se você for um homem, principalmente um homem jovem, de 13 a 25 anos, você deveria assistir esse vídeo e ficar atento nas dicas que eu vou dar para vocês aqui, para vocês tentarem reconhecer esse problema de saúde, para saber se vocês têm isso, e depois vou dar dicas do que fazer para tratar esse problema de saúde, que é especificamente a varicocele. Tá, o que é a varicocele? Eu mesmo não sabia. Eu tenho varicocele neste exato momento e estou aí correndo atrás dos preparativos para conseguir fazer uma operação para cuidar disso aí. Então, eu não sabia, eu fui pesquisar, fui atrás de informações em fontes confiáveis, em artigos científicos, em artigos médicos publicados em sites de hospitais e clínicas. E me sinto agora com conhecimento suficiente para falar para vocês a respeito disso, apesar de eu não ser médico. Esse vídeo aqui não vale como uma consulta a um médico. Nessa minha pesquisa que eu fiz a respeito da varicocele, eu descobri que ela nada mais é do que varizes no saco. Varizes. Conhece varizes? Que geralmente pessoas velhas têm, é muito comum, mas às vezes pessoas novas têm também. Em geral na perna, né? na coxa, na batata da perna, na panturrilha. As varizes, nas mulheres, acontecem principalmente na perna. E nos homens, além da perna, pode dar também no escroto, na bolsa escrotal. O que são as varizes? As varizes são basicamente veias que não têm a sua circulação 100%. Existe alguma coisa errada na circulação do sangue dentro dessas pequenas veias. Então elas acabam inchando e elas ficam visíveis. Você consegue ver claramente através da pele essas veias. Não é exatamente o que acontece lá embaixo, porque você não consegue ver, não muda a cor, as veias não ficam roxas ou azuis ou sei lá o que. Não dá para ver nesse sentido, você consegue ver essas veias no sentido de que elas ficam mais grossas, tá? Elas alargam, então elas ficam como se fossem veias inchadas, então você consegue perceber isso visivelmente, caso você tenha a varicocele no grau 3, que é o meu caso, nível avançado. Se tiver no nível 1, talvez no nível 2, talvez você não perceba. Tem muitos homens que morrem com varicocele sem saber que tinham varicocele, porque eles não perceberam. Então, se você for um cara observador e tiver uma varicocele de um nível 3, você provavelmente vai perceber, porque você bate o olho e você vê que as veias estão inchadas. Cá entre nós, o saco já não é muito bonito, né? É uma das partes mais feias do corpo humano. Então você imagina um saco que tem veias inchadas. E no meu caso, foi dos dois lados. Eu fui premiado, fui sortudo. Como que eu percebi que eu tinha varicocele? Um belo dia, eu fui ao banheiro, olhei para o meu saco e vi que tinha alguma coisa errada. Eu vi que tinha veias que estavam bem grossas. Não que eu fique geralmente olhando para o meu saco, né? Não é muito comum, mas de vez em quando eu dou uma olhada lá e eu nunca tinha visto isso. E aí eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu não sentia nada assim de dor, desconforto, incômodo. Eu apenas vi, foi algo visual. E aí eu pesquisei na internet e acabei encontrando artigos a respeito da varicocele. Ou seja, a varicocele é mais ou menos como um câncer, tá? É um problema de saúde silencioso. Você não sabe que você tem varicocele, a menos que ela já esteja num estágio tão avançado, como no meu caso, o grau 3, que você consiga perceber visualmente. Porque se não houver esse estímulo visual, né, se você não conseguir visualizar a varicocele, provavelmente você não vai nem perceber que você tem, se você tiver grau 1 ou grau 2. Porque a varicocele, em geral, não dói, tá? Você não sente nada ali. Nos casos mais graves, pode chegar a doer um pouco, mas é raro. No meu caso, então, eu não sinto dor. O que eu sinto, que eu posso falar para vocês, porque eu sou um cara observador, é um peso um pouco maior da bolsa escrotal. Óbvio, a bolsa escrotal fica pendurada e ela não tem um peso muito grande, ela é leve. Quando as veias engrossam, aquela região fica mais pesada, então é como se você tivesse um peso a mais no saco. Então isso talvez você perceba. Outra coisa que talvez você possa perceber é uma pequena pressão, tá? Uma pressão. A gente está falando de uma veia, uma ou mais veias, no meu caso são mais, que estão engrossadas, que estão com uma pressão interna maior, por causa do problema de circulação que existe ali. A varicocele é um problema circulatório. Então você pode sentir uma pequena pressão, que pode gerar um desconforto, um incômodo, mas dificilmente uma dor. É importante mencionar aqui que o saco não fica inchado.
Não é um problema na bolsa escrotal em si, é um problema em veias que começam mais ou menos na linha do umbigo e descem até a bolsa escrotal. O problema é nas veias, então você não vai ter bolas inchadas, você não vai ficar com um saco grande, ele não vai aumentar de tamanho, apenas as veias que vão engrossar. O que significa isso? Significa que você não vai ficar com problemas de mobilidade, você não vai andar de modo estranho, você não vai precisar andar com a perna aberta, como se você fosse um velho. A varicocele não atrapalha em praticamente nada. Não é uma coisa muito prática, não é legal você ter varicocele, não tô aqui falando pra você, ei, que bacana, tenho varicocele. Mas não é uma coisa assim que vai te atrapalhar em fazer praticamente nada. Você vai conseguir andar, correr, você vai conseguir fazer os seus exercícios físicos, né, musculação, você vai conseguir transar, não tem problema na hora de urinar, não tem dor nem nada. Tudo isso dá pra fazer, que é uma coisa chata. Eu me sinto um tanto quanto delicado, um tanto quanto frágil, né? É uma coisa psicológica, na verdade, não é uma coisa física. Eu me sinto assim porque na minha cabeça eu imagino que eu posso fazer algo para piorar isso. Eu fico com medo de abrir muito a perna, né? De fazer uma coisa assim muito brusca, levantar muito peso, fazer muita força, correr muito rápido. Eu fico com medo, mas é mais algo psicológico, porque os médicos vão falar para você que isso não vai acontecer. Eles vão falar, fique tranquilo, porque você não pode piorar isso, ou dificilmente você pode piorar isso. E aí você pode se perguntar como que um cara tem essa tal de varicocele, o que causa a varicocele, como que ela aparece assim do nada? Foi o que eu me perguntei. Eu perguntei para o meu médico exatamente dessa forma. Doutor, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso drogas, eu transo com camisinha, eu me hidrato frequentemente e eu faço exercícios físicos. Como raios eu fui ter essa varicocele? O que eu fiz para causar isso? Pensando bem, não foi exatamente assim que eu falei pra ele, mas foi algo nesse sentido. Eu fiquei preocupado e queria saber se eu tinha causado isso pra mim mesmo. Porque, convenhamos, eu posso não ser o cara mais saudável do mundo, mas pelo menos eu tento fazer a minha parte. Então a pergunta é bastante válida. De onde vem a varicocele? Bom, o que eu pude deduzir por essas pesquisas rápidas que eu fiz na internet em sites confiáveis é que a varicocele não é um problema grave, não é algo assim sério que põe em risco a vida do homem. Então não há muita pesquisa sobre isso, não há muito investimento a respeito desse assunto. As poucas pesquisas que foram feitas a respeito, pesquisas científicas, não chegaram a nenhuma grande conclusão a respeito da origem, o que causa a varicocele. Não se sabe exatamente. O mais provável, segundo o que consta na literatura médica, é que é um problema congênito, o que significa que você nasce com isso, você nasce já com a propensão a ter isso em algum momento da sua vida. Provavelmente entre 13 e 25 anos, por isso que eu falei dessa faixa etária. Parece um problema de velho, né? Eu me sinto um velho com isso aí, parece uma coisa realmente que acomete homens velhos a partir de 60 anos, mas não. É mais comum em homens jovens e inclusive é um dos problemas que acometem a bolsa escrotal mais comuns. Até 20% de todos os homens vão ter algum dia na sua vida a varicocele. Muitos não percebem, como eu disse. Mas esses que percebem que têm varicocele, devem ou não tratar? Bom, não existe tratamento. Comprovadamente, né, de um ponto de vista científico, não existe nenhum tratamento com nenhum tipo de máquina, de aparelho ou mesmo um remédio que você possa tomar para tratar ou para controlar a varicocele. Ainda não se descobriu isso, pelo menos. Os naturalistas, né, aquele pessoal meio hippie, alternativo, vai falar para você, como eles falam em todos os casos, que você não precisa viver fazendo tratamentos, tomando remédios, é só você tomar determinado suco, né, ou comer determinada fruta, né? No caso, para a varicocele, costumam falar bastante das castanhas do Pará. A castanha do Pará, segundo algumas pessoas, pode melhorar. Eu acho algo muito fraco, eu não vejo nenhum grande motivo para investir nisso, né, para ficar ingerindo castanha do Pará o tempo todo, ao longo de sabe-se lá quantos anos, para que isso de fato mostre alguma melhoria, né? E obviamente não há nada comprovado. Então, se você quiser arriscar, por sua conta e risco. Eu prefiro seguir aquilo que é recomendado pela ciência e pela medicina. O que os médicos recomendam? Uma intervenção cirúrgica, que é uma cirurgia pequena, tá? Não é uma cirurgia assim de grande complexidade, é uma cirurgia curta. Se você tiver de um lado só, vai ser no máximo 1 hora. Se você tiver de 2 lados, vai ser um pouco mais de 1 hora, menos de 2. E essa cirurgia pode ser feita por qualquer urologista, que é o especialista que cuida dessa área, que tenha se especializado nesse tipo de cirurgia. Uma cirurgia que se chama microcirurgia aberta, que é realizada com auxílio de uma espécie de lupa.
uma espécie de lupa que amplia aquela região, porque são canais muito pequenos, né? O que vai ser feito na cirurgia? O cirurgião vai cortar uma veia, se for um lado só, ou duas veias, se for de dois lados, a veia que está levando sangue em excesso para os testículos. E aí você pergunta para mim, mas por que se arriscar? É uma cirurgia arriscada? Não é. Não é uma cirurgia perigosa, mas toda cirurgia envolve riscos, então para que se arriscar? Para que ir para a mesa de cirurgia? Para que cair na faca? É necessário? Bom, é aí que eu tenho que falar para vocês de uma coisa muito importante. A varicocele é um problema progressivo, na maioria dos casos. Existem os casos em que o homem tem a varicocele e ela se mantém estável ao longo de toda a vida, se ele não tratar, se ele não fizer nada, nenhuma cirurgia. Mas na maioria dos casos, a varicocele piora. Em que sentido? Acompanhe comigo. A bolsa escrotal está para fora do corpo. Você já deve ter percebido isso, né? Um dos motivos pelos quais ela está para fora do corpo e não dentro é que a temperatura da bolsa escrotal tem de ser diferente do resto do corpo, que é 36,5 graus Celsius, aproximadamente. Então, o escroto fica numa temperatura um pouco abaixo. Quando tem mais sangue passando ali nas veias, existe uma circulação sanguínea maior, acontece o quê? Eleva a temperatura. Então, o seu escroto começa a ficar com uma temperatura mais alta. E isso não pode acontecer, porque é ali que são produzidos os milhões de espermatozoides que você tem. Os espermatozoides são produzidos nessa temperatura exata. Se você começar a elevar a temperatura, eles vão começar a ser produzidos pelo seu corpo com defeito. Literalmente, eles vão sair com defeitos de fabricação. E isso significa o quê? Significa que você vai reduzir a chance de você ter filhos. Ou seja, a varicocele pode levar, e em muitos casos, de fato, leva à infertilidade. Eu não quero ter filhos. É uma decisão que eu tomei há não muito tempo, mas é algo que eu tenho claro na minha mente. Agora, com 25 anos, né, estou ali na faixa etária de risco, eu não quero ter filho. Mas eu sei que eu posso mudar de opinião. Todo mundo pode se arrepender. Então, pensando no futuro, eu estou sendo responsável e vou fazer a cirurgia para corrigir esse problema. Porque eu sei que se eu deixar isso piorar, depois eu posso ficar infértil e se eu mudar de opinião, eu não vou mais poder ter filhos. Em todas as pesquisas que foram feitas sobre a varicocele, que como eu disse não foram muitas, provou-se que depois dessa intervenção cirúrgica para corrigir esse problema, cortar essas veias, o homem teve a sua taxa de fertilidade elevada, ou seja, ela não voltou exatamente a ser o que era, nunca volta a ser 100%. Você não pode se iludir. Então você vai sim conseguir ter filhos, você vai ter que fazer exames antes de fazer a cirurgia, tá? Isso é normal. Você vai ter que se consultar com o médico, ele vai ter que apalpar para ver e para sentir, ele vai mandar você fazer um ultrassom de bolsa escrotal para ver por dentro como é que está e vai mandar você fazer um espermograma, o famoso gozar no copinho. É um copinho maldito desse tamanho, você tem que ficar mirando lá para gozar dentro dele. E o pior, você tem tempo para fazer isso, porque você tá lá na clínica, né? Você está num espaço que já não é seu, é meio preocupante. E tem aquela pressão toda, e a partir do momento que está no copinho já, o seu esperma, ele tem um tempo para ser analisado, então é bastante pressão. Às vezes pode dar uma pane aí no seu cérebro. Então vá fazer o exame já sabendo disso e procure se manter calmo na hora de fazer o trabalho. Mas fiquem tranquilos, de um modo geral, a varicocele não é grave, não é um problema sério. O meu médico já me tranquilizou várias vezes. O médico que fez o meu ultrassom teve varicocele com 18 anos, mais cedo do que eu. Aí ele fez a cirurgia e depois ele teve 2 filhos, tá? Ele está absolutamente contente, ele disse pra mim que resolveu, não teve mais problemas com isso. Então, você pode ter uma vida normal depois de você fazer a correção e mesmo em alguns casos, não fazendo essa correção cirúrgica, você pode ter a sorte de não acontecer nada pior no futuro, você pode ter uma vida normal mesmo com a varicocele. Isso não vai te impedir de viver. Isso é importante deixar claro. Não vai mudar o seu dia a dia, a sua vida vai continuar basicamente a mesma. Então espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha aqui conscientizado todos vocês homens que estão me vendo. O homem, em geral, ele é mais teimoso do que a mulher no quesito da saúde. A mulher faz um monte de autoexames, ela conhece mais o próprio corpo do que o homem. Eu mesmo, como falei, não sabia disso. Então espero que você, a partir de agora, comece a dar uma olhada lá no seu lindo, maravilhoso saco, essa obra de arte da natureza, porque é uma coisa maravilhosa, né? O saco é uma coisa assim impressionante. Então, para resumir e finalizar esse vídeo, eu digo para vocês esse maravilhoso trocadilho que eu acabei de pensar agora, de que a varicocele é um saco.
mas dá para resolver. Vocês podem ter uma vida normal e ter filhos se vocês quiserem no futuro. Um abraço e até um próximo vídeo.